E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Ruivo com vocês. Hoje a gente tem mais uma aula sobre Idade Média, tá bom? A gente continua a nossa conversa, tá? Hoje falando sobre o Império Carolíngio, tá? Um dos importantes impérios aí da Idade Média, colocaria inclusive como sendo o império mais importante do Ocidente medieval, da Europa Ocidental durante a Idade Média, portanto, tá? E aí a gente vai compreender um pouquinho por que é tão importante falar desse Império Carolíngio, tá bom? Bom, primeiro olhar para a origem, né, do Império Carolíngio, que está ali no Reino dos Francos, tá? O Reino dos Francos ele surge para a gente no contexto das invasões do século V, tá? Que é o povo, os francos, né, vão dominar a região da Gália, onde hoje seria mais ou menos o território da França. A França recebe inclusive esse nome por conta do povo que dominou aquela região, que são os francos, tá bom? E essa região, ela é dominada pelos francos e logo no século V a gente tem uma questão muito interessante. Um dos primeiros reis francos, o rei Clovis, né, no ano de 496, ele se converte ao cristianismo. E aí é interessante perceber, portanto, que os francos eles vão ser um dos primeiros povos que vão começar a estreitar laços com a igreja após a tomada do Império Romano do Ocidente, tá? É óbvio que isso não é uma questão ao acaso, é bastante semelhante com o que aconteceu com Constantino, né? Essa questão da conversão. Clovis também vai vencer uma batalha e vai acreditar que isso foi feito graças à ajuda do Deus cristão, enfim. E ele se converte, mas existe uma questão política também, né? Ele está dominando uma região que é habitada por cristãos, né? E quando ele faz essa conversão, ele, portanto, vai acabar recebendo o apoio, ou pelo menos a legitimidade da igreja, né? Para dominar a região, para se colocar enquanto um rei, né, um monarca, tá, enquanto uma autoridade política daquela região. Daí a importância de estreitar os laços com a igreja. É uma estratégia, tá? É uma estratégia. Então ali, já no século V, surge o reino dos francos e ele surge com um laço bastante estreito com a igreja e a gente vai perceber como isso vai se consolidando com o passar do tempo, tá? Muito bem. Aqui a gente tem um mapa para vocês, né, enxergarem aonde está o Reino dos Francos, né? Então essa porção em rosa, tá até circulada aí, o reino acabou entrando junto o reino dos burgúndios e dos alamanos, porque seriam dominados posteriormente pelos francos, tá? E aí você repara, a gente viu inclusive esse mapa, né, na nossa aula de síntese romano-germânica, a gente está vendo os outros reinos também. O reino que seria o mais importante de todos seria justamente o reino dos francos, tá? Então fica aí pra gente conseguir se localizar, tá? A gente já se localizou no tempo, agora no espaço, né? Onde está esse reino, tá bom? Muito bem. A dinastia mais importante para a gente compreender, né, o Império Carolíngio é justamente a dinastia Carolíngia. Ela recebe esse nome, o Império, né, recebe esse nome por conta da dinastia que o constrói. Né, a primeira dinastia do Reino dos Francos é a dinastia Merovingia, tá? A gente não precisa necessariamente falar dela. É importante que a gente olhe para a dinastia Carolíngia, tá? E um primeiro ato importante, entre várias coisas, da dinastia Carolíngia é criar os estados papais. O rei Pipino o Breve, tá? O nome dele é Pipino, eu sei que é estranho, né? E o Breve não é porque ele viveu pouco, mas sim porque ele era baixinho, tá? Ele concedeu, após um processo de conquistas e expansões territoriais, que vai ser uma marca muito importante da dinastia Carolíngia, ele vai conceder alguns territórios à igreja, que vão ficar conhecidos como os estados papais, tá? Esses territórios seriam domínios do Papa, daí o nome, tá? E isso é importante porque mostra como há um estreitamento de laços maior ainda com a igreja. Não é só uma questão do rei ser um adepto do cristianismo, mas é uma questão também de concessão territorial, né? É uma questão político-territorial, melhor dizendo, tá? Então isso cada vez mais estreita laços entre a igreja e o reino dos francos, ou Império Carolíngio, tá? Isso era importante, inclusive, para o Papa, né? A igreja de modo geral, mas para o Papa se firmar enquanto autoridade não só religiosa, mas autoridade política nesses territórios, tá? Então a gente percebe no desenvolvimento desse Império Carolíngio um estreitamento de laços muito grande
com a Igreja Católica, tá bom? Bom, o nome mais importante da dinastia carolíngia e o grande nome, né, do Império Carolíngio é Carlos Magno. Carlos Magno vai ser lembrado na história da França, inclusive, como um dos grandes imperadores. Existe um quadro famoso de Napoleão em que ele está posicionado num cavalo, né, o cavalo em pé, e aí nas rochas marcados alguns nomes importantes na história da França, está lá o nome de Carlos Magno. Então esse quadro do século XIX faz uma referência a Carlos Magno, né, que viveu aí entre os séculos 8 e 9. Então mostra a importância dele não só para a história do Império Carolíngio, mas para a história da França e da Europa de maneira geral, tá bom? É ele quem consolida, portanto, a estrutura do Império Carolíngio, né? Grande parte da extensão territorial do Império vai ser conquistada durante o reinado do Carlos Magno, e é ele quem vai fazer, quem vai conseguir fazer praticamente toda a Europa Ocidental se submeter ao domínio dos francos. Né? Então, se a gente olha aí para boa parte do território europeu ocidental, existe uma origem franca. A gente vai perceber isso no mapa, vou mostrar um mapinha para você já já. A gente vai ver como os francos dominaram boa parte da extensão da Europa Ocidental, tá? E aí uma coisa interessante, no ano de 800, né, no Natal, inclusive, no dia 25 de dezembro do ano de 800, em meio a uma missa, né, após Carlos Magno ter ajudado o Papa Leão III, o Papa estava sendo confrontado por algumas famílias ali nos Estados Papais, havia inclusive sido retirado do trono, o Carlos Magno vai até os Estados Papais, né, enfrenta essas famílias e recoloca o Papa. No meio da missa, o Papa coroa Carlos Magno como imperador dos romanos, né? Ninguém recebia esse título desde a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Então ele vai receber as insígnias imperiais, inclusive, tudo bem? E o Papa vai dizer a Carlos Augusto, lembra que Augusto significa divino, tá? O nome dele não era Carlos Augusto, mas Augusto significa divino, então a Carlos Augusto, tá entre vírgulas, inclusive, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória. Tá? Então isso mostra o reconhecimento do papal, o reconhecimento papal da autoridade do Carlos Magno, não só como imperador, ou melhor, como rei dos francos, mas sim como imperador dos romanos, ou seja, imperador dos antigos domínios romanos. Claro que nem todos esses domínios eram posse do Império Carolíngio, né? Mas isso mostra ainda mais a aliança entre igreja e Estado. Claro, isso também é uma estratégia por parte do próprio Papa, que queria ali a presença de um Estado forte e aliado à igreja, né, para manter a sua posição de autoridade religiosa e política nos Estados Papais. Tá? Mas é interessante perceber a magnitude, né, o poder amplo de Carlos Magno, que vai ser coroado como imperador dos romanos. Ninguém havia recebido esse título após a queda do Império Romano. Né? Ele não é de origem romana, ele era um germânico, tá? De origem germânica, e vai acabar recebendo esse título no ano de 800, o que consolida o seu poder. Tá? Muito bem. Aqui a gente tem um mapa, então, do Reino dos Francos, tá? Do Império Carolíngio, melhor dizendo. É esse território em rosa que vocês estão observando aqui, e os territórios em amarelo, territórios que foram conquistados por Carlos Magno. Esses territórios aqui, mais ao oriente, em verde, um pouquinho mais escuro, são territórios que eram vassalos, submetidos, portanto, politicamente ao Império Carolíngio, tá? E aí repara, aqui na Península Itálica, né, a gente tem o reino da Itália submetido ao Império Carolíngio, né, conquistado por Carlos Magno, e essas regiões riscadinhas são os estados da Igreja, né, ou os estados papais, tá bom? Então esse é o território, isso inclui Roma, né, obviamente, o território mais importante para a Igreja Católica, isso inclui Roma, né, como um domínio da igreja, tudo bem? Então aqui a gente pode perceber como grande parte da Europa Ocidental, olha aí a Península Itálica, né, o que hoje a gente chama de França, o que hoje a gente chama de Alemanha, inclusive, né, Bélgica, Holanda, enfim, todo esse território que hoje nós conhecemos como Europa Ocidental, grande parte dele, com exclusão aqui da Península Ibérica, pertenceu ao Império Carolíngio, tá? A Península Ibérica, que ela em grande parte estava dominada pelo Império Islâmico,
tá bom? E esse mapa, ele é interessante para que a gente perceba o seguinte: o mundo medieval, né, que a gente costuma dizer, excluindo a Ásia, né, a gente vai ter a China, a Índia, enfim, esse mundo medieval presente aqui no mapa, né, envolvendo a Europa, o norte da África, enfim, o Oriente Médio, o Oriente Próximo ali, ele está dividido, portanto, em 3 grandes impérios. Primeiro a gente tem aqui o Império Carolíngio, que é o tema da nossa aula, né? A gente tem também o Império Bizantino, que está aqui para a gente em laranja, a gente já falou dele em outras aulas, e a gente tem o Império Islâmico, que ele, claro, ocupa a maior porção territorial, ocupa lá a Península Arábica, chega inclusive até a Índia, ocupa aqui o norte da África e um pedaço da Península Ibérica também, tá? Então, é interessante que a gente passou pela construção desses 3 impérios, né? E aqui a gente consegue ter um molde da estrutura político-territorial da Idade Média, né? Observar, portanto, como que está organizada territorialmente, politicamente falando, a Idade Média. Claro que a gente vai se aprofundar mais nesses assuntos, mas esse mapa é muito importante pra gente, tá? Então há uma divisão entre 3 grandes impérios, claro, o Império Islâmico maior de todos eles, tá? Mas a divisão em 3 grandes impérios durante a Idade Média, tá bom? Muito bem. A administração do Império Carolíngio, ela era exercida diretamente pelo imperador, tá? O imperador é a grande figura administrativa do Império, tá? Ele comanda diretamente o Império, ele não perpassa esse poder para outras pessoas, enfim. Mas os territórios, eles se dividem, né? Então você tem aí aproximadamente 200 condados, né? Então cada condado sendo uma área administrativa e cada condado tem o seu próprio conde. O conde não detém a posse do território, ele representa, portanto, a figura do imperador, né? Governa de acordo com os desejos do imperador. E mais importante, eles devem jurar lealdade ao imperador. E aqui é interessante porque isso vai ser ali a sementinha, né, uma das sementinhas das relações feudais, quando a gente for comentar lá pra frente, um pouquinho mais pra frente, as relações de vassalagem, portanto, tá envolvido com isso aqui, né, tá envolvido com essa questão de lealdade, de comando de uma região, é mais profundo, é mais complexo, mas tá envolvido com isso daqui, tá? E a economia depende essencialmente da agricultura, mas existe um desenvolvimento comercial. Não se compara com o desenvolvimento comercial romano, da época do Império Romano na Antiguidade, ou desenvolvimento comercial grego, mas há um desenvolvimento comercial, né? Então é um ponto de diferencial dentro da Idade Média observar que existem cidades com 5.000 habitantes, por exemplo, que são pontos comerciais importantes dentro do Império Carolíngio, tá? A segurança militar oferecida pelo Império, ela favorecia isso, mas a gente vai perceber nas próximas aulas que isso durou pouco, tá? Que isso durou pouco tempo, e durar pouco tempo foi fator essencial para o desenvolvimento do feudalismo, tá bom? Muito bem, e aí um elemento importante, um último elemento importante para a gente é o renascimento cultural carolíngio, tá? Então há um processo de retomada de cultura estimulado por Carlos Magno, tá bom? Primeiro, Carlos Magno vai estimular a criação de escolas, então vai estimular a leitura, principalmente os nobres, né? Eles eram obrigados a aprender a ler e escrever, a ir para essas escolas, e vai criar a escola palatina, a escola do palácio, dos membros do palácio, que ensinava gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música. Então há um verdadeiro estímulo à cultura durante esse período, tá? Rituais romanos, especialmente ligados a cerimônias imperiais, eles são retomados, né? Agora que Carlos Magno é imperador dos romanos, pelo menos na visão da igreja, esses rituais eles vão ser celebrados novamente em nome de Carlos Magno, tá? E por fim, um ponto extremamente importante para a gente, a preservação do legado da antiguidade. Né, o conhecimento antigo, os textos gregos, os textos romanos, né, sendo preservados, traduzidos, enfim. Então há toda uma preservação do legado da antiguidade também presente aqui no Renascimento Cultural Carolíngio. Isso é interessante, inclusive, para que a gente perceba, né, que a Idade Média
não é necessariamente aquela idade das trevas que é pintada pra gente, né? Existe produção cultural, existe preservação de um legado da antiguidade, claro que isso não é tão abrangente, enfim, mas não é totalmente como é pintado pra gente nos filmes, enfim, em algumas histórias aí, tá? Então esse é um ponto extremamente importante pra gente entender o que foi o período carolíngio, tá bom? E ele vai se desintegrar, né? Após a morte de Carlos Magno, nós temos o seu filho Luís o Piedoso comandando aí do Império Carolíngio, mas quando Luís o Piedoso morre, os filhos de Luís o Piedoso vão disputar o comando do Império Carolíngio, né? E não chegando a uma resolução, eles vão dividir o Império em 3 partes, né? Então, a França Ocidental, que hoje seria mais ou menos o território da própria França, né, ficaria com Carlos o Calvo, né? A França Central ficaria com Lotário, seria conhecido inclusive como Lotaringia, tá? E a França Oriental com Luís o Germânico, é mais ou menos hoje o território da Alemanha, inclusive, tá? E aí a gente tem um mapinha que a gente pode acompanhar, tá aqui a divisão para vocês, né? Reino de Lotário, França Ocidental, França Oriental, tá? Então, o Império Carolíngio ele se desintegra depois da morte do filho de Carlos Magno. Então, Luís o Piedoso ainda comanda o Império Unificado, mas os seus filhos, os netos, portanto, de Carlos Magno, eles vão desmembrar o Império Carolíngio, tá bom? Muito bem. Então, a parte teórica é essa. Eu quero resolver um exercício com vocês antes da gente acabar. Vocês vão ver aqui que é o exercício da aula 19. Vocês podem achar estranho, porque a gente já passou por outras aulas, mas essa aula é uma aula importante pra gente. Tá? Esse exercício, né, falar especificamente do Reino dos Francos, é importante pra gente. Eu quero resolver o exercício dessa aula nesse assunto, tá bom? Vamos lá, exercício da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Observe a ilustração e leia a citação que se segue. Depois responda ao que se pede. A gente tem uma ilustração medieval, tá? Característica, inclusive, né? Repara que ela não tem perspectiva, ela não tem valorização do corpo nem nada, né? Em que aparentemente o Papa, né, o Bispo de Roma, ele está coroando o imperador, tá bom? Então é isso que está sendo mostrado aqui pra gente, tá? E aí vamos para o texto. Nascida nos quadros do Império Romano, a Igreja ia aos poucos preenchendo os vazios deixados por ele até em fins do século IV, identificar-se com o Estado quando o cristianismo foi reconhecido como religião oficial. Estreitavam-se, portanto, as relações Estado-Igreja. No Império Carolíngio, a aliança entre os reis e a Igreja foi fundamental para a consolidação de ambos os poderes, e por vezes a Igreja assumia funções que hoje consideramos ser do Estado, e este, por sua vez, interferia nos assuntos religiosos. Sobre as relações entre Estado e Igreja no período medieval, responda. Item A. Qual é a importância da Igreja Católica na administração dos reinos e impérios? É principalmente da legitimidade diante dos seus fiéis, né, a autoridade real, a autoridade imperial, tudo bem? Então, as pessoas, no geral, elas reconhecem a autoridade de um rei, de um imperador, porque este rei ou imperador também é legitimado pelo poder da igreja. A igreja o investe de poder. E se a igreja o investe de poder, quem está fazendo isso é Deus. A autoridade do rei, portanto, ela vem de Deus. Não cabe às pessoas questionarem isso, portanto, tá bom? Item B. De que maneira o poder régio contribuiu para a expansão da fé cristã? A gente tem duas questões aqui, né? Tomando aí o Império Carolíngio como exemplo. Primeiro, quando ele se expandia, ele levava junto a fé cristã, tá? Então expandia os domínios cristãos, as regiões influenciadas pelo cristianismo, pelo poder da Igreja Católica, e ele também ajudava a preservar a autoridade política da Igreja, a autoridade política do Papa. Citei o exemplo para vocês, né, de quando o Papa Leão III é recolocado no poder pelo Carlos Magno. Então é uma forma de garantir o próprio poder papal, tá bom? Galera, então é isso, tá? Bons estudos para vocês, fiquem de olho nas tarefas, nas atividades que eu vou deixando para vocês aí, tá bom? Então é isso, precisando é nóis, beijo para vocês, falou!